Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se um instante, por favor? Certa vez, o fundador dos Arautos, Dr. Plínio, ele se deparou com uma situação um tanto diferente para a vida dele, que marcou muito a história dele e a história da família dele. Ele estava na Europa com a família e recebeu a família um convite de fazer uma visita a uma personagem famosa. Acho que todos aqui conhecem muito bem a princesa Isabel. A família imperial estava em exílio lá e, tendo tomado conhecimento de que estava ali em Paris uma família de brasileiros, convidaram eles para fazer uma visita à casa. E foram muito contentes. Era verdadeiramente uma honra estar ali junto à princesa. E vários fatos se deram nessa visita que marcaram muito a família. E teve um fato um tanto corriqueiro, que nós poderíamos contar aqui, talvez até seja conhecido de alguns aqui, que elucida um pouco, ajuda a elucidar um pouco o tema da liturgia de hoje. A família toda entrou na casa da princesa e estava todo mundo bem orientado em relação ao que fazer e o que não fazer. Havia um protocolo a ser seguido, e inclusive as crianças. Só que entre as crianças tinha ali um jovenzinho, era primo do nosso fundador, que era surdo. E por conta da surdez dele, ele ficou com a capacidade de compreensão das coisas um pouco atrasada, inclusive compreensão de protocolos. Todo mundo estava orientado sobre o que fazer. Foi se aproximando da princesa e o jovenzinho foi se manifestando um tanto desapontado com a fisionomia dele. Como que assim, não estava entendendo muito bem, não estava gostando. E ele se dirigiu à tia, Dona Lucília, e falou: "Tia Lucília, que princesa é essa? Que princesa é essa?" Aí, como assim? Que princesa é essa? Eu pensei que essa princesa era como as princesas dos baralhos, das cartas de baralho. Que ela estaria, portanto, com uma coroa na cabeça, uma flor na mão e um gesto delicado. Mas ela não está assim. E ele falava alto, porque ele era surdo. Ela não está assim. Ela está vestida igual a minha avó, igual a senhora, igual a minha mãe. Ela se apresenta como uma mulher qualquer. E a tia falou: "Depois a gente fala sobre isso." Só que a princesa escutou e, por um gesto de benevolência, se aproximou dele e falou: "O que foi, meu querido?" Assim, mas com bondade. E ele não teve dúvida de repetir tudo para ela. "A senhora não é princesa coisa nenhuma, que horror! Cadê a sua coroa? Cadê o seu traje?" Etc. Ela recebeu aquilo tudo com benevolência. Não se assustou, percebeu que havia uma dificuldade da parte dele. E coitada da mãe do menino que estava ali presente, ela não sabia onde colocava a cara dela, assim, de tanta vergonha. Mas fato é que a princesa ali não estava realmente se apresentando com as suas insígnias. Ela não estava se apresentando com algo que pudesse identificá-la. E todos nós sabemos o quanto é importante isso. Quando uma pessoa ela tem uma autoridade, ela se apresentar com o símbolo da autoridade dela, ela demonstrar aquilo que ela é, por alguma coisa que esteja nela, ainda que seja postura. E hoje nós estamos celebrando nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. E a figura dele, apresentada pela liturgia, mostra algumas características dele que nos fazem entender bem a autoridade dele. Como nós, católicos, devemos entender a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que nós devemos ver? Como é que nós devemos identificar? Mas, sobretudo, o que significa reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Rei? São questões que a liturgia de hoje nos apresenta. Nós temos aqui, na primeira leitura, um trecho da profecia de Daniel. A profecia de Daniel, de si, é uma revelação, é uma visão, mas ela não traz uma novidade muito grande em se tratando de todo o contexto do Antigo Testamento. Por quê? Em vários momentos do Antigo Testamento se profetiza um reino.
se profetiza uma figura que viria revestida de determinada autoridade. E aparece aqui: continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens vinha um como filho de homem. Pulando um trechinho aqui para sintetizar um pouco: foram lhe dados poder, glória e realeza. Ele viu, portanto, um rei, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno. Então ele viu um rei com um poder muito extenso, muito grande, um poder que sobrepassa os limites da nossa compreensão, porque trata-se de um poder eterno. Que rei é esse? Essas figuras que apareciam nas profecias do Antigo Testamento criavam uma grande expectativa entre o povo israelita. Eles interpretavam essas profecias como, da seguinte maneira: em determinado momento virá um rei que dominará, em nome do povo de Israel, representando o povo de Israel, o mundo inteiro. Ele terá um grande poder. Israel vai ser um império. Era a maneira como eles interpretavam essas profecias. Eles acreditavam nessas profecias, acreditavam que essa autoridade, ela teria uma origem em Deus. Eles reconheciam a autoridade de Deus, como se vê no Salmo de hoje: Deus é rei e se vestiu de majestade. Eles reconheciam essa majestade de Deus, e essa majestade que seria de alguma forma transferida para o povo. Só que eles faziam interpretações equivocadas. Eles achavam que tratava-se única e exclusivamente de um reinado político, de um reinado temporal. E aí nós temos a realização das profecias em nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje. Nosso Jesus Cristo está sentado, está sendo julgado, portanto não está exercendo um poder, não está, numa primeira visão, exercendo uma autoridade de rei. Pelo contrário, ele está sendo julgado por uma autoridade da terra. Trata-se de um diálogo bastante dramático, mas que não deixa de transparecer a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? A pergunta vai se repetindo no decorrer do diálogo. E nosso Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, reconhece que ele é rei. Mas ele frustra, de alguma maneira, a expectativa mundana dos judeus, quando ele fala: o meu reino não é deste mundo. Então, as profecias do Antigo Testamento, de fato, se realizaram em nosso Senhor, mas não como os judeus imaginavam. Nosso Senhor Cristo veio trazer um outro reino, um reino superior, que até teria sua influência na sociedade temporal, mas não era como eles imaginavam. E nosso Senhor Jesus Cristo diz, depois da última vez que pergunta a Pilatos: então tu és rei? Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Nosso Jesus Cristo reconhece essa autoridade que é objeto dessas indagações dele. Sim, hoje é o dia para nós reconhecermos também nosso Senhor Jesus Cristo enquanto rei. Mas de que forma? Como é que nós devemos interpretar a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo? De que forma essa autoridade vai se aplicar na nossa vida? Muito simples. Antes de mais nada, é preciso recordar que o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo foi objeto de boa parte das profecias do Antigo Testamento, foi objeto de grande parte das pregações de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo falou muito sobre a implantação do reino de Deus, de diversas formas, inclusive fazendo uso de muitas metáforas, e inclusive o precursor dele falava da vinda dele dessa maneira: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Estava anunciando a proximidade da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas nossas orações, por mais que nós não recordemos, aí está presente sempre um pedido para que venha o reino de Deus. Daqui a pouco a gente vai rezar no Pai Nosso. Quem se recorda? Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Isso tudo significa que a implantação do reino de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser o centro da vida de um católico, o centro da vida de um cristão. Se nós desejamos algo na nossa vida, o principal desejo deve ser esse: que o reino de Deus se faça implantar na face da terra. Bom, mas o que é esse reino propriamente? A teologia nos ensina, a doutrina da igreja nos ensina que esse reino é um reino misterioso. Ele admite muitas vezes esse reino, diz respeito à Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo na terra.
E Nosso Senhor esteve aqui na Terra com uma missão, em várias missões, mas uma delas, a de governar as almas para a eternidade. E essa missão Ele transferiu para a Igreja Católica. Nós devemos nos permitir, portanto, que ela nos governe, que ela nos guie para a eternidade junto a Deus. Esse reino também diz respeito à própria eternidade. Lembremos que antes da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a eternidade estava fechada para todos nós. E o que fez Nosso Senhor Jesus Cristo para abrir as portas do céu para nós, justamente, se deixou sacrificar, se deixou morrer na cruz para abrir essas portas. Essa seria a terceira interpretação do reino de Deus. E é bonito considerar isso. Todo rei precisa manter um vínculo com seus súditos, sustentar esse vínculo e, por assim dizer, conquistar os seus súditos. E Nosso Senhor Jesus Cristo fez o que para nos conquistar, portanto, para conquistar esse reino? O que de tão elevado, de tão superior poderia fazer um rei para conquistar os seus súditos? Se sacrificar por eles. É o que nós acabamos de mencionar. Nosso Senhor Jesus Cristo se deixou sacrificar para que esses reinos, ou esse reino, fosse conquistado para cada um de nós. É o que diz aqui o trecho do Apocalipse que foi mencionado pela liturgia de hoje. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino. Fomos libertados, somos libertados dos nossos pecados em função desse sacrifício que Ele fez. São Cirilo de Alexandria, um antigo teólogo, um padre da igreja, dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo manifesta a autoridade dele de duas formas. Na cruz, sofrendo no padecimento, mas também na consumação dos séculos, ele virá com o diadema da realeza. E ele se desenvolve essa ideia dizendo que Nosso Senhor Jesus Cristo manifestou a sua autoridade, portanto, também humilhado, mas também no futuro, também na consumação dos séculos, circundado, como se descreve aqui nesse trecho do Apocalipse, circundado e glorificado por um exército de anjos. Fato é que nenhuma autoridade que passou pela face da terra terá no futuro, ou tem uma autoridade como a de Nosso Senhor. No que se sintetiza, a autoridade de Nosso Senhor, Ele tem poder para nos dar e para tirar a vida eterna. Poder para nos dar e para tirar a vida eterna. Se diz que um rei tem poder quando ele pode tirar e dar a vida. E Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse sentido, Ele tem, de forma suprema, esse poder. Mas aí convém agora nós recordarmos que nós temos um papel na implantação do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo tem uma aplicação para as nossas vidas. Antes de mais nada, nós precisamos viver uma vida de reconhecimento à autoridade de Nosso Senhor. E o que significa reconhecer a autoridade dEle? Significa obedecê-lo. Obedecer, procurar saber qual que é a vontade dEle em relação às nossas vidas. Essa vontade se manifesta de diversas formas. Nunca é demais recordar que existem os 10 mandamentos. 10 mandamentos, nossa, parece uma coisa tão retrógrada, mas tão atual. Porque certamente o mundo seria muito diferente se houvesse essa preocupação das pessoas de se submeterem aos 10 mandamentos. Que o mundo seria o mundo de hoje tão diferente se as pessoas procurassem amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome dEle em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, enfim. Todos os mandamentos deixados por Ele para que nós pudéssemos fazer esses gestos de reconhecimento em relação à autoridade dEle. Mas claro está que é necessário também se submeter a Ele de outra forma. Quantas coisas acontecem nas nossas vidas, permitidas por Ele, e às vezes a gente se revolta. Não quer se submeter à vontade dEle, que se manifesta através de circunstâncias diversas. Isso não é reconhecer a autoridade de Nosso Senhor. Sendo que o reconhecimento dessa autoridade é condição para que esse reino seja implantado no nosso coração, na face da terra e na eternidade para cada um de nós. Se nós reconhecemos a autoridade de Nosso Senhor, também redunda disso uma obrigação, fazer com que outras pessoas, através do nosso apostolado, do nosso desejo de fazer o bem, também conheçam e reconheçam essa autoridade, queiram se submeter a Ele. Claro está que nada disso é fácil.
Nada disso é fácil. Para isso nós precisamos contar muito com a graça de Deus, contar muito com a intercessão de uma rainha, porque ele se fazendo rei, que estabelecer também uma rainha do céu, da terra, dos anjos, dos homens, coroada pela Santíssima Trindade, depois da sua assunção, Nossa Senhora. Hoje é um dia para nós nos recomendarmos muito especialmente a realeza dela e pedir para ela que esse reino seja implantado. Quantos santos no decorrer da história viveram, nosso fundador mesmo viveu em função da implantação desse reino. Aqui na terra, o reino que muitas profecias chamam de reino de Maria. Reino de Maria, que esse reino seja implantado, que nós possamos contar com o auxílio de Nossa Senhora para que seja implantado em primeiro lugar dentro de cada um de nós. Quantas dificuldades nós vamos sempre encontrar para a implantação desse reino, mas Nossa Senhora poderá resolver essas dificuldades. Se permitem, contando um fato que fala muito sobre esse reinado de Nossa Senhora, reinado de bondade e de misericórdia dela. Era um mendigo, um fato verídico que aconteceu na Espanha, me foge agora o nome do lugar, mas numa ermita havia um mendigo, ficava na frente de uma ermita, e nessa ermita tinha uma imagem de Nossa Senhora. E muitas pessoas passavam ali para fazer pedidos a Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora muito majestosa, muito régia, ela está coroada, Nossa Senhora do Caminho, justamente porque ficava no percurso entre duas cidades. As pessoas passavam ali com muita piedade para fazer orações, e muita gente deixava dinheiro junto à imagem. Tinha uma grade, porque a imagem ficava acessível à rua, e as pessoas colocavam dinheiro, moedas ali, para que o padre responsável, pudesse ornar a imagem com flores, colocar velas, deixar aquele ambiente sempre muito digno. E acontecia muitas vezes que esse mendigo ficava ali e as pessoas não se importavam muito com ele. Colocavam até a imagem lá dentro do gradil, mas não davam nada para ele. E às vezes ele passava necessidade. Só que ele era muito piedoso, reconhecia a autoridade de Nossa Senhora, a régia autoridade de Nossa Senhora, e muitas vezes não tinha jeito. Ele tinha um bastãozinho e ele colocava na ponta do bastão uma matéria aderente, e colocava o bastão lá dentro do gradil e falava: mãezinha, a senhora pode me emprestar? A senhora pode me emprestar porque eu estou precisando. E ele às vezes estava morrendo de fome mesmo. E na imaginação dele, Nossa Senhora deixava ele fazer aquilo. Então ele colocava o bastão lá e tirava e fazia as compras para as necessidades básicas dele. Isso aconteceu muitas vezes. Até que um dia esse mendigo apareceu, por causa da idade, já estava com bastante idade já, e por causa do frio, apareceu morto na frente da imagem. E aí as pessoas que moravam ali na região foram fazer algo por ele, e mexendo um pouco nele, caiu do bolso dele um bloquinho de papel. Era um mendigo honesto. Ele anotava tudo que ele retirava em forma de oração. Minha mãe, tirei tanto assim da senhora. E quando ele ganhava só é suficiente, minha mãe, hoje eu lhe devolvo tanto. Ainda estou devendo tanto. Ele ia registrando tudo direitinho, com muita honestidade. Minha mãe, hoje eu peguei tanto. Minha mãe, hoje devolvi tanto. Estou com crédito. E assim por diante. A última folha do bloquinho era 30 de maio, fato é verídico, 30 de maio. Minha mãe, hoje devolvo tanto para a senhora. Estou em paz com a senhora. Não lhe devo mais nada. Foi o dia que ele morreu. E certamente foi acolhido por Nossa Senhora no céu, porque não ficou nenhuma dívida nem com ela, nem com nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela mesma intercedeu para que não houvesse nenhuma dívida. Hoje é um dia para nós contarmos com esse auxílio de Nossa Senhora, rainha, bondosa, misericordiosa, que vai nos ajudar a sanar as nossas dívidas com Deus, para que esse reino dele seja implantado em nossas vidas e, sobretudo, para que nós possamos nos alegrar com esse reino na eternidade. Ele, nosso Senhor, vai se fazer presente no altar daqui a pouquinho, através das espécies eucarísticas. Vamos pedir a Ele, Cristo Rei, graças nesse sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.